É interessante que quem mais critica dízimo é quem não entrega dízimo. Esse dia me perguntaram, até saiu um cortezinho na internet, pastor, de quem não dizima vai ser salvo? Eu disse, depende, tem 3 tipos de não dizimista na igreja, um deles esquece o céu. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. E mais uma vez, nós aqui desconstruindo esta falácia argumentativa para justificar a prática do dízimo. Eu fui marcado aí nesse podcast do canal Eu Acredito aqui na plataforma, onde o entrevistado, o pastor Ed Vinagre, mais uma vez vem com suas argumentações que eu considero falaciosas, ok? Para tentar justificar a prática do dízimo e até criticando pessoas que não praticam o dízimo que nem eu. Eu não pratico o dízimo, certo? E aconselho a você também a não praticar o dízimo porque não é um ensinamento apostólico para a igreja. Não existe uma doutrina para a igreja acerca da prática do dízimo, nem norma para a igreja praticar o dízimo. Mas vem o pastor, a última cocada do tabuleiro, o iluminado para tentar empurrar de goela abaixo tal prática. E a gente vai analisar isso aqui. Eu cortei um trecho porque é um podcast, 2 horas e meia. Cortei um trecho aqui da fala dele. Possivelmente eu possa até fazer mais cortes deste podcast, porque tem muita coisa falada que eu preciso analisar e a gente vai fazer isso aqui. Mas antes, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário, deixar joinha, compartilhar este vídeo, fazendo com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, esse que vos fala, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Aqui o podcast, eu creio, eu acredito no caso, né? Eu acredito, podcast, o vídeo é esse aqui, ó. Esse aqui, ok? Onde ele está entrevistando aí o pastor Ed Vinagre. E o pastor Ed fala um monte de coisa aqui neste vídeo que precisa, assim, de uma análise crítica, construtiva, e a gente vai fazê-lo no decorrer da semana, tá bom? Porém, todavia, no entanto, a parte que nos interessa está aqui. E a gente vai analisar este corte aqui, tendo em vista as argumentações que ele vai trazer sobre a questão daqueles que não praticam o dízimo. Então, para você que é inscrito aqui no meu canal, ou você que está me assistindo no gravado, escute o que o pastor falou sobre a questão da prática do dízimo. Mas antes, preste atenção aqui, neste vídeo que eu vou colocar aqui embaixo, veja aonde pode chegar a argumentação falaciosa de uma pessoa na tentativa de justificar tal prática. Ouça. Nesse livro aqui, Sim, A Luz da Graça. sim. Se você não tem compromisso com o dízimo, a tua salvação está em risco. Pode não ser salvo. Deus tem prosperidade para mim, pastor? Qual nível? Segredos para prosperar na terra. Provo nesse... Ele está dizendo que prova no livro que escreveu, tá certo? Ele escreveu um livro falando sobre dízimo, que quem não pratica o dízimo corre o risco de não ser salvo. É essa a argumentação que ele traz, mas não pela Bíblia. É a argumentação no livro que ele trouxe e escreveu. No livro ele vai fazer um monte de conjecturas, textos fora de contextos e outra. Ele vai trazer percepções do Velho Testamento, visto que quem acredita no dízimo, irmão, vai ter que usar o Velho Testamento para justificar as suas argumentações. Então eu estou mostrando justamente este vídeo em primeira mão para você entender a mentalidade da pessoa que está sendo entrevistada falando sobre tal prática, ok? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha na fala do pastor Ed Vinagre. Essa questão das finanças aí é um tema que o senhor auxilia os pastores e há uma necessidade desse tema,
porque muito tempo a igreja ficou sem falar. E hoje, quando se fala desse tema, os pastores sofrem escárnio, né? Geralmente, quando há uma palavra de oferta, quando há um seminário de finanças na igreja, tem muita gente que critica, principalmente quando expõe nas redes sociais. Meu irmão, os chamados inimigos do dízimo, eles estão aí, 24 horas na internet. É interessante que quem mais critica dízimo é quem não entrega dízimo. Eu critico o dízimo porque o dízimo não é apostólico. Não é que a gente é inimigo do dízimo. Somos inimigos da prática do dízimo. Porque o dízimo, na realidade, não é para a igreja, é para judeu. O dízimo tem tudo a ver com o judeu, não é com a igreja. Ok? Só que pessoas mal intencionadas manipulam os textos das escrituras para tentar aplicar a prática do dízimo na igreja. Eu chamo isso de desonestidade intelectual e teológica também. Tá entendendo? Então não é que somos inimigos do dízimo. Não. É que nós combatemos tal prática porque a tal prática não foi ensinada de forma apostólica. É só isso. Esse dia me perguntaram, até saiu um cortezinho na internet, pastor, de quem não dizima vai ser salvo? Eu disse, depende, tem 3 tipos de não dizimista na igreja, um deles esquece o céu. Aí o camarada disse para mim, mas dízimo salva? Não, dízimo não salva, obviamente não, mas a motivação que você não dizima te impede de ser salvo. Aí no caso a motivação é a questão da avareza. Então, por avareza você não dá o dízimo. Por avareza, o avarento não herdará o reino de Deus. Estão entendendo a construção que esse povo mal intencionado faz na questão da prática do dízimo? Ou seja, para justificar o injustificável, eles são capazes de torcer o texto para que o texto fale aquilo que eles defendem, irmão. É impressionante, não brinco com esse pessoal, não. Está lá em 1 Coríntios 6,10. Ficarão de fora os avarentos. Quem é que trata a avareza na igreja? Fala para mim. Trata adultério, roubo. E à luz da Bíblia, adúltero, praticante de homossexualismo. À luz da Bíblia, idólatra. À luz da Bíblia, ladrão. À luz da Bíblia, bêbados. E avarento é a mesma coisa, irmão. Então veja só. Vocês viram uma vez, a gente postou aqui sobre alguns pastores que manipulam textos das escrituras, fazem uma salada de fruta absurda, ligando textos do Velho Testamento com textos do Novo Testamento para tentar justificar a prática do dízimo, né? O R.R. Soares fez isso e a gente já falou isso aqui. Porque no texto de Malaquias diz que ficarão de fora os ladrões. Quem me rouba no dízimo? Aliás, lá em Malaquias está dizendo, quem me rouba? Por que me roubais nos dízimos? Então quem rouba é ladrão. Não é isso? Aí vai para Coríntios, o texto que ele acabou de citar, que ficarão de fora os ladrões, os avarentos e coisas dessa natureza. Ele está fazendo a construção acerca dos avarentos. Né? Porque quem não dá dízimo é avarento. Já o R.R. Soares, ele trabalha na questão do roubar. Né? Roubais na questão do dízimo, aquela coisa toda. Né? Isso então... O R.R. Soares tem uma construção, faz aquele malabarismo teológico na mentalidade dele para justificar a prática do dízimo. Já o Ed Vinagre, ele está trazendo outra construção que eu estou vendo agora. É a construção da avareza. Então, cada um, para tentar justificar a prática do dízimo, cria para si as suas falácias argumentativas. Toda avareza está ligada na Bíblia a um pecado moral. Olha aí, ó. Toda avareza está ligada a um pecado moral. Pode observar os textos sobre a avareza. Mas Jesus criticou tanto isso que ele disse assim, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E os olhos bons, baseado em Mateus 6, que Jesus disse, é exatamente o olho mau, o olho grande. Quem já ouviu a superstição aí no mundo? Fulano tem um olho gordo, o olho grande. Isso é o olho da avareza. Então veja que ele está tentando justificar a questão da avareza. Ele está tentando linkar a questão da avareza com a questão
do texto de 1 Coríntios para ligar com o texto de Malaquias e fazer aquela salada de fruta é impressionante. O que diz Salomão lá em Provérbios 23:6? Ué, mais outro texto. Provérbios diz o quê? Mais Não outro texto. sente a mesa com o homem do olho maligno. Por quê? Como desejou no seu coração, assim será. Ele te dirá, come e bebe, mas o coração não foi liberal contigo. Meu Deus. Fará mal o que comeu e perderá suas palavras. Ou seja, não sente nem na mesa com avarento. Êxodo 18:21, o sogro de Moisés disse, separa um pessoal para te ajudar no ministério. Agora faz uma observação. Busca homens que não basta não ser avarento, mas que aborreça a avareza. Nós estávamos falando agora há pouco de filho de obreiro, que é um Pronto, cara mais agora... santo do que Samuel, irmão. Juiz, sacerdote, profeta e pastor presidente ainda. Que Que isso? a Bíblia diz que ele presidia a escola de profeta, tinha 4 Que funções. isso, meu Deus. E sabe o que diz a Bíblia? Os filhos de Samuel não andaram no caminho do Senhor, Meu Deus. porque amaram a avareza. Quer dizer, a avareza cortou a linhagem ministerial na casa de Samuel. Um dos grandes problemas dessas pessoas é usar os textos do Velho Testamento para justificar as práticas no Novo Testamento. Você veja que nenhum apóstolo cita tais passagens. Primeiro que nenhum apóstolo fala sobre dízimo. Então, são passagens que cumpriram seu propósito no Velho Testamento e ficaram reservadas lá atrás e nunca se repetiram no Velho Testamento. Aí vem esses iluminados dos dias atuais usando questões do Velho Testamento para aplicar a questão da igreja, irmão. Não tem nada a ver. A gente precisa do Velho Testamento. O Velho Testamento são sombras daquilo que haveria de vir, apontando para Cristo. Então, o que a gente pode absorver do Velho Testamento e aplicar na igreja, a questão da fé, a questão da coragem, a questão da obediência e coisas dessa natureza, e não aplicar o texto literalmente na igreja. É essa grande confusão de muitas pregações temáticas que a gente vê hoje e ensinamentos que usam o Velho Testamento justamente para justificar práticas que são desnecessárias para a igreja. Isso também era de forma sacerdotal, né? Aconteceu na casa de Eli também. Opa, não, mas o de Samuel é claro, a Bíblia diz por causa da avareza, irmão. É específico a avareza. Específico, a avareza. Mas o Ofni e Finés pegava da gordura do sacrifício também, Sim, sem avareza. mas se você olhar o histórico, os filhos de Samuel não diferenciava de nada dos filhos de Eli. Vixe. Os meninos eram tão perversos como aqueles. Então perdeu a bênção futura. Olha o que a avareza faz. A avareza é tão terrível que o jovem rico chegou para Jesus e disse, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus sabe os mandamentos e diz quais? Quando Jesus citou, ele falou, aluno da escola dominical, eu sei isso desde menino. O que me falta ainda? Jesus falou, não falta muita coisa, só uma coisinha pequena. Que foi? Vende o que você tem. Dá. Quando falou isso, ele desviou na hora. A Bíblia diz que ele saiu triste. Como é que alguém dá conta de sair triste da presença de Jesus? Sendo que as pessoas chegavam tristes e saíam alegre. Agora, olha o contrário disso. Zaqueu é um funcionário público com conduta duvidosa. Meu Deus. Não está interessado em vida eterna. Só quer ver quem é o homem que acabou de curar Bartimeu, está entrando na cidade, o povo deixou de pagar os impostos, correu para ver, disse eu vou lá também. Quando ele chegou, a multidão está na frente, ele sobe na árvore e ficou esperando. Tentando ver, mas não conseguia. Jesus se vestia igual os discípulos. Não dava para discernir quem era. Mas quando o homem tem desejo de ver, Jesus veio ele primeiro. Ele fez 3 surpresas para Zaqueu. Parou onde ele estava, chamou por nome e disse que ia jantar na casa dele. Ele foi surpreendido. Quando Jesus entrou, irmão, Jesus não falou nada. Foi Zaqueu que falou. Senhor, no que eu tenho roubado, eu vou devolver 4 vezes mais. Meu Deus. Até aí não fez mais do que obrigação. Mas quando ele disse, metade do que eu tenho eu vou dar, Jesus virou para os discípulos e disse, está salvo, rapaz. Tá vendo? Hoje veio salvação Tá vendo? a esta casa. Tá vendo? Então, quer dizer, eu não contribuo para ser salvo, mas o salvo contribui. Glória a Deus. Tremendo. O salvo é liberado. Nesse finalzinho aqui, eu até concordo na questão que eu sempre venho falando aqui, de que nós, pelo que foi ensinado pelos apóstolos, somos comissionados a contribuir. E o salvo contribui
para a assistência do reino de Deus, para que o necessitado tenha como se alimentar, para que o salvo tenha como se manter. Então, o salvo contribui com alegria, irmão. Agora, dízimo relacionado com salvação não tem nada a ver. Isso é falácia argumentativa. Eu já falei isso aqui, tá certo? Para vocês, não foi? Quando alguém vem falar sobre dízimo, ele vai usar 3 tipos de falácias. Primeiro, a falácia argumentativa. Ele vai torcer o texto de forma literal mesmo, na sua frente, para que o texto diga aquilo que ele defende. É a falácia argumentativa. Segunda falácia, terrorismo psicológico. Quando torcer o texto não surtir efeito, ele vai tentar aplicar o texto de formas a tocar o terror na sua mente. Que nem ele está fazendo aí, dizendo que você não será salvo se não praticar o dízimo. Então, primeira falácia, ele torce o texto. Segunda falácia, ele aplica o terrorismo psicológico. E a terceira falácia é apelar para o sobrenatural. Só ele está vendo. Só ele está vendo. Eu estou vendo algo aqui que, se você não pratica o dízimo, você está condenado. Mas só ele está vendo. É a apelação para o sobrenatural, e isso tem aos montões aí. Eu estou vendo a lagarta na sua vida. Eu estou vendo a mão de Deus pesando nas tuas finanças. Eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. Eu estou vendo o capiroto cirandando no teu comércio. Então é a falácia do argumento. Aliás, a falácia do sobrenatural. São 3, né? Torce o texto, falácia argumentativa, terrorismo psicológico, para dizer que você não é salvo, e apelando para o sobrenatural, que é a última, só ele está vendo o diabo cirandando nas tuas finanças. É impressionante. Eu lanço um desafio para todos os que defendem a prática do dízimo da seguinte forma. O apóstolo Paulo foi levantado por Deus para pregar o evangelho aos gentios, ok? Enquanto que Pedro, Tiago e João foram levantados para pregar o evangelho aos da lei, aos judeus, Paulo foi levantado como apóstolo aos gentios. E para os gentios, Paulo nunca ensinou a prática do dízimo. A minha pergunta para você, querido, é essa. Gentio, nos dias de Paulo, eles sabiam alguma coisa sobre praticar o dízimo? Gentio não sabe, porque a prática do dízimo é puramente judaica. O gentio não sabe o que é a prática do dízimo. Está entendendo? Então, deveria Paulo, o apóstolo dos gentios, reservar pelo menos um capítulo em alguma de suas cartas, Coríntios, Romanos, Efésios, né? 1ª, 2ª Tessalonicenses, Colossenses. Ele deveria reservar pelo menos um capítulo para falar aos gentios sobre a prática do dízimo. Mas vem cá, por que Paulo nunca ensinou aos gentios a prática do dízimo? Será que ele se esqueceu? Porque Paulo ensina aos gentios a doutrina da justificação, da salvação, da redenção. Ele ensina sobre santificação, sobre pecado, sobre a volta de Jesus. Paulo ensinou várias doutrinas fundamentais do cristianismo aos gentios. Nunca ensinou sobre prática do dízimo. Em 1 Coríntios 16 e 2 Coríntios 8 e 9, Paulo está falando sobre contribuição para os necessitados daquela fome que chegou na Judéia. Teve uma fome na Judéia e Paulo vai lá e comissiona à igreja a questão da contribuição. Paulo falou sobre dízimo. Então estava lá os judeus padecendo necessidade. Paulo deveria chegar para os cristãos e dizer assim, já que está todo mundo aqui, e todo mundo aqui é judeu, e nós como judeus praticamos o dízimo, vamos fazer o seguinte, em vez de a gente pegar o nosso dízimo e levar lá para o templo, né? A gente vai pegar o dízimo de vocês aqui e vamos assistir os necessitados da Judéia.
Mas por que Paulo não cobrou dízimo dos judeus daquela época para assistir os necessitados? Pelo contrário, Paulo estabeleceu um novo modelo de contribuição que dali para frente seria um marco, tá entendendo? Na questão da assistência aos necessitados, que é a contribuição seguindo 3 princípios, está lá no texto. Pode ler lá, 2 Coríntios 8 e 9. Você vai encontrar lá, um primeiro princípio é o princípio da voluntariedade, o segundo princípio é o princípio da generosidade e o terceiro princípio é o princípio da proporcionalidade. São 3 princípios. Voluntariedade, generosidade e proporcionalidade. Está lá no texto. E então a igreja é chamada a contribuir. Paulo não fala sobre dízimo em lugar nenhum. Mas, nesses dias atuais, para manter o sistema de pé e manter os pastores milionários, né, ostentando riqueza, luxo e coisas dessa natureza, faz-se necessário aplicar, fazer uso das falácias argumentativas, é isso? As falácias argumentativas, torcendo textos, tocando terror no terrorismo psicológico ou apelando para o sobrenatural para manter o gado alienado praticando o dízimo. Você que está me assistindo, você nunca foi obrigado a praticar o dízimo, sabia disso? A Pedrosa, se eu deixar de praticar o dízimo, eu vou ser penalizado por Deus? Não, filho. Judeu não pratica dízimo. Sabia disso? Não pratica. Porque o judeu de raiz, ele sabe que não tem como praticar o dízimo, porque não tem templo e nem tem sacerdote. Tem que ter o templo para que o dízimo surta o seu propósito. Tem que ter o templo e tem que ter o sacerdote. Então o judeu hoje não pratica dízimo. E é uma nação abençoada por Deus. É uma nação próspera. Então como é que o defensor da prática do dízimo, que diz que se você não der dízimo, não praticar dízimo, responde essa pergunta? Judeus não praticam dízimo e são prósperos. E aí? Quer dizer que a prosperidade não está ligada, atrelada à questão da prática do dízimo. Tá vendo? Agora, quando você contribui para a necessidade do teu próximo, você está cumprindo, tá entendendo? Cumprindo as escrituras, cumprindo um princípio estabelecido apostolicamente pelos apóstolos. Paulo aplicou isso aí à igreja de Corinto, na fome da Judéia, a questão da contribuição seguindo os princípios de proporcionalidade, generosidade e voluntariedade. Então faça isso. Se você praticava dízimo para fomentar esse sistema, pare. Você nunca foi obrigado a praticar o dízimo. Agora você tem por doutrina apostólica, princípio apostólico, contribuir para a necessidade do seu próximo. Pegue o que você tem. Tá certo? No primeiro dia da semana, separe de forma proporcional ao que você tem. Com generosidade, tá entendendo? E voluntariedade, e dê para quem está necessitado. Fazendo assim, você vai estar cumprindo princípios apostólicos. Eu tenho uma série de vídeos aqui rebatendo a prática do dízimo. Vou deixar o link no card, aqui ó, no card. É só clicar aqui, você vai lá para a série de vídeos, onde eu estou rebatendo vários pastores que tentam empurrar de goela abaixo a prática do dízimo. Chegue lá e aprenda um pouco sobre esse assunto. Amém? Curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Deixa aí a sua opinião. Eu gostaria de saber o que você acha sobre esse assunto. Uma vez mais, eu lhe agradeço. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, é um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Deus abençoe e até a próxima.